Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está mesmo? Graças a Deus. Hoje, nosso segundo dia de agosto, vamos continuar a palavra. Olha só. Maravilha, né? Bom é poder fazer isso todos os dias. Que o Senhor continue nos dando força para todos os dias investirmos esse tempo na palavra e entendimento dele. Amém? Hoje nós vamos falar de Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, né? O texto é longo, então vou pincelar alguns. Na verdade eu vou pegar mais o comecinho aqui e o final ali. Aí depois você vai ler todo o testemunho dele em casa. Então, Atos 6:8. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele. Ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. Aí agora, lá no 7:51. Entre esse tempo ele dá o testemunho dele, ele fala sobre Moisés, sobre os profetas. E aqui no 51 ele fala: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora tenham recebido das mãos de anjos. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Amém. Então Estevão foi um homem cheio do Espírito de Deus. Falava com muita sabedoria através do Espírito Santo. E foi rejeitado, acusado. Mentiram sobre ele. Tiveram pessoas subornadas ali para mentir a respeito dele, falar que ele estava profanando o nome de Deus e de Moisés, né? E mesmo assim ele pregou para essas pessoas antes de morrer ali. Provavelmente, como ele estava cheio de espírito, ele já saberia, já devia saber que iria morrer ali, né? O espírito já devia ter falado ao seu coração ali, testificado que me perdoe, o Kalel eu esqueci ele pra fora, coloquei ele pra fazer o xixi dele lá e não coloquei ele de novo. É só passar alguém na rua e fica latindo. Mas o que acontece muitas vezes é assim a nossa vida. Nós somos fiéis, nós cremos, nós falamos de Jesus, nós falamos dele, nós o amamos, nós falamos por intermédio do Espírito Santo, e muitas pessoas
se iram, se enfurecem, às vezes ficam com inveja e falam mal de nós, falam que nós somos muito religiosos, que nós somos fanáticos, que estão ficando doido, que não pode fazer mais nada, que você é um quadrado, enfim, muitas coisas. E ao invés de fazermos como Estevão, continuar sua fé, continuar falando, a gente quer se defender. E não é isso que a Bíblia fala. A gente não precisa se defender, nós temos Jesus, que nós precisamos falar exatamente de Jesus. Mostrar como Jesus nos mudou. Tá começando no finalzinho ali, você ouviu um nome ali aos pés de Saulo, né? E Saulo consentiu. Nós vamos falar muito desse rapaz aí para frente. Então nós temos que ser como Estevão. E em vez de acusá-los, falar, ó pai, imagine, provavelmente eu falaria assim, Senhor, o Senhor está vendo o que eles estão fazendo, eu estou falando de você e lá eles estão me apedrejando. E ele fala, Senhor, tenha misericórdia deles, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. Seja sincero com você mesmo. O que você faria se eles estivessem, se fosse você no lugar dele e eles te apedrejando? Você acaba de olhar para os céus, vê Deus, vê Jesus à sua direita. Você ter visão dos céus, visão aberta dos céus. Qual seria a minha, a sua reação, será? Poxa, eu acabo de ver e agora vão me matar por isso? Vão me matar por tudo que eu falei em nome do Senhor? Será que a gente falaria, perdoa eles? Ou iríamos falar, não é justo eu morrer assim? Exato, muitas vezes a gente não quer aceitar, né? Muitas coisas que a gente passa. A gente quer justiça o tempo todo. Mas quando é com a gente pede misericórdia, né? E Jesus já nos ensinou, perdoai para ser perdoado. Ah, mas o meu não é maior que o dele. Não interessa, não existe isso. Ah, mas eu não machuquei ele tanto quanto ele machucou. Felizmente não sou eu que ditei as regras, foi ele. Então, perdoa. Ou como a Milena, minha esposa, costuma dizer, o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Ele aceitou a cruz por mim e por você. Não tem como a gente fazer mais do que isso. A gente não tem como falar que algo é maior do que isso. Para que a gente não tenha direito de não passar pelo mínimo que a gente tem passado. Nada nunca vai se comparar ao que ele passou por nós. Amém? Pois lê toda essa parte, todo o capítulo 7, ele vê tudo que ele falou. E lembre-se bem, nada do que nós passamos ou passaremos aqui vai se comparar por aquilo que ele fez por mim e por você. Sim, nós não somos eles, mas nós somos discípulos dele. Nós não temos que passar pelo mesmo tamanho de prova que ele passou, ou cálice, né? Nós temos que aprender com ele, passar dando graças. Amém? Curte, comenta, compartilha, escreve aqui, nem que seja somente um amém, um joinha, uma mãozinha. É só para ajudar o YouTube a entender que o vídeo é bom. Amém? Que Deus te abençoe, que tenha um excelente dia.
Um beijo no coração, um forte abraço e até amanhã.